Mas falando um pouco da contingência, Eugênio, um pouco das experiências que você teve ali com o processo de emissão em contingência. Sim, essa é aquela questão do time, né? Quando a gente estava no modelo 6, eu emiti uma fatura, durante o mês o contribuinte reclamava, ele via que o documento não batia um valor. O que ele fazia? Ele emitia uma outra fatura, ignorava a anterior, sem problemas algum, ajustava o financeiro e por aí vai. Quando a gente trata de 3E, documento fiscal eletrônico, no momento em que eu emito aquele documento, tá, ele tem um viés, uma característica diferenciada da modelo 6. Por quê? A emissão em contingência ela é dada em função de todos os documentos fiscais eletrônicos pela indisponibilidade do sistema no momento de autorização. Com a 3E é diferente, porque essa indisponibilidade, quando eu estou emitindo on-site billing, olha só, eu já emiti parte, eu já tenho parte da informação do documento, outra parte que complementa o documento requer a leitura em campo, que ele pode ter características diversas e distintas. Exemplo, ele vai num prédio. Às vezes ele entra no subsolo para fazer a leitura, ali ele não consegue a área de sombra. Ele vai ter que coletar as leituras de todos os relógios e, no momento em que ele sai para a área de sombra, é que ele vai poder pedir essa autorização. E a gente percebeu que até esse processo de emissão ele é diferenciado entre as distribuidoras. Tem distribuidoras que fazem a leitura para depois fazer a emissão. Tem distribuidoras que fazem a pré-impressão do documento e deixa parte da leitura para finalizar o processo de emissão. E quando eu estou em processo de contingência, quer dizer o seguinte, a Fazenda falou para ele, ok, você emitiu o documento e entregou para o contribuinte em contingência, mas esse documento ele só terá a validade fiscal após a sua autorização. E a regra diz o seguinte, a autorização deve ser feita logo após a volta da indisponibilidade do sistema que não deixou ele fazer aquela autorização naquele momento. Mas, dada essa característica ímpar da 3E da energia elétrica, a legislação deu a prerrogativa das 120 horas. Por quê? Porque tem a característica do time, de que, às vezes, o leitor tem que sair a campo, tem que ler, depois de ler, devolver esses documentos para que sejam autorizados. Então, há uma complexidade muito distinta dos outros documentos. Então, essa contingência ela é importante e deve ser tratada com zelo. E um outro ponto importante da contingência é que, quando eu falo em contingência, eu estou falando que essa contingência ela ocorre durante um período específico de tempo e que o contribuinte vai sair com um documento com destaque que foi emitido em contingência e, no momento em que esse contribuinte, por exemplo, um fato muito comum, ele foi emitido em contingência e, às vezes, o contribuinte já quer consultar o QR Code para ver se o documento já está na base do fisco. Não, é importante colocar na fatura, na nota fiscal fatura em contingência, que ele vá consultar, dado aí 24 horas, um X tempo, que não exceda essas 120 horas. Por quê? Porque é o período em que será coletada essa informação para transmissão ao fisco e a sua devida autorização. Porque um documento em contingência, a diferença dele de um documento normal é só que o fisco fala, olha, você recebe o documento físico
o DANF em contingência, mas o documento tem que estar obrigatoriamente autorizado, tá, pelo fisco. Então, na realidade, ele te dá uma margem de tempo para você autorizar. E o contribuinte tem que ficar ciente disso, porque acontece muita situação do contribuinte já recebeu um documento em contingência, ele já quer ler o QR Code e quer ver que está lá. A gente teve situações até extremamente chatas de contribuintes falarem que o documento era falso, porque não conseguia fazer a leitura. Então, por que eu coloquei isso? Que é importante também a área de comunicação, antes de eu entrar no processo de produção, começar a divulgar essas situações para que não passem dissabores durante o processo de transição, que com certeza virão. São situações que, em todos os documentos que eu participei, tá, teve situações distintas e sabores para serem tratados em função de quê? Da mudança do processo em si. Então, é importantíssimo a gente sempre ficar atento a essas questões.